Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e seguindo aí agora para algumas definições, alguns conceitos importantes também. O primeiro deles se trata da fonologia. Fonologia é o estudo da função dos sons na formação e distinção das palavras. A partir daí, então, o fonema ele é a menor unidade de som capaz de estabelecer diferença e significação entre as palavras. Então, as palavras elas podem ser particionadas, elas podem ser divididas em pequenos pedaços. O menor pedaço que a gente pode identificar na palavra se chama fonema. E esses fonemas são unidades de sons. E essa unidade de som, quando ele é capaz de estabelecer uma diferença significada entre uma palavra e outra, a gente dá o nome de fonema. Então, portanto, o fonema é uma unidade sonora. Por exemplo, entre a palavra pato, rato e gato, nós perceberemos que a única mudança que nós temos entre elas é referente ao primeiro fonema. Na palavra pato, nós temos o fonema P, na palavra rato, o fonema R, e na palavra gato, o fonema G. A simples troca desse fonema, dessa unidade sonora, faz com que se troque totalmente o significado da palavra. Por exemplo, do P para o R, pato para rato, a gente tem uma distinção, dois animais distintos aí pela simples troca do primeiro fonema. Para atentar melhor esse fato, pus aqui uma frase de exemplo: servir um pato no tucupi no almoço. Esse prato típico aí do Pará, se a gente trocar simplesmente o fonema P da palavra pato na frase, que é a menor unidade sonora aqui presente, para R, por exemplo, ficaria servir um rato no tucupi no almoço. Ou seja, trocaria totalmente a significação da palavra e tornaria até estranha a frase. Da mesma forma, no segundo exemplo aqui, na segunda frase de exemplo, a gata amamentou seus filhotes, se trocarmos o fonema A para o fonema O, por exemplo, e o primeiro A também aqui, os dois fonemas A iniciais, fonema A, o artigo, e o final do fonema aqui da palavra gata, para O gato amamentou seus filhotes, também soaria estranho. Ou seja, a simples troca dos fonemas faria com que houvesse uma troca, haveria uma mudança de significação dessa palavra. Por isso, então, a gente fala que fonema é uma unidade sonora e que ela é capaz de estabelecer diferença e significação entre as palavras. Isso porque a simples troca de um fonema, se ocasionou a mudança de significado, nós temos aí um fonema, uma unidade sonora capaz de estabelecer diferença e significação. Já a letra ela é uma representação gráfica, visual de um fonema. Também pode ser classificada como grafema. Então, primeiramente, o que nós temos a tentar? Fonema refere-se a som, ao que nós podemos captar através da audição. Então, tudo que você ouve ali na pronúncia das palavras são fonemas. E a simples mudança de um som destes faz com que você entenda outras coisas, com que você entenda outras palavras e que compreenda outra significação. Quando a pessoa pronuncia uma palavra de forma equivocada, ela pode gerar diversas interpretações por essa pronúncia. Então, de forma resumida, fonema é o som que se capta pela audição. Já a letra é a representação visual, é o que se vê. Por exemplo, na palavra casa e passa. Percebam que nós temos aqui a letra S em casa e os dois S em passa. Essa letra S de casa, embora seja a letra S, percebam que o fonema, o som, traz mais informações referentes ao Z. Por exemplo, a palavra asa também, que tem esse fonema parecido com Z. Diferente, por exemplo, de uma palavra como sapo. A palavra sapo, por exemplo, embora seja o mesmo S de casa, o fonema, o som, é distinto. Fonema e letra nem sempre são correspondentes. Na língua portuguesa, por exemplo, uma mesma letra pode possuir diferentes fonemas e um mesmo fonema pode ser representado por diferentes letras. Então, como eu falei anteriormente, a letra S, por exemplo, ela pode representar diversos fonemas. Por exemplo, na palavra asa, ela tem o fonema de Z, o som de Z, enquanto na palavra sapo, ela tem o seu fonema próprio de S. Por exemplo, também, a palavra cachorro e xícara. O CH e o X, eles possuem o mesmo fonema, mas são representados por letras diferentes. No caso da palavra cachorro, o mesmo fonema de X é representado por CH. Então, por isso a gente fala que nem sempre as letras e os fonemas são correspondentes. Outro fato também que deve se atentar referente a esse conteúdo
é a definição de dígrafos. Dígrafo refere-se ao fato de duas letras representarem um único fonema. Podem ser classificados como dígrafos consonantais ou dígrafos vocálicos. Então, sempre que eu tiver duas letras que representam um único som, eu terei ali um dígrafo. Quando essas duas letras referirem-se a um som de consoante, eu terei ali um dígrafo consonantal. Então, dígrafos consonantais referem-se ao fato de duas letras representarem um único fonema consonantal. Na língua portuguesa, nós podemos ter os seguintes dígrafos consonantais: o LH, o CH, o NH, o RR, o SS, o QU, o GU, o SC, o S cedilha, o XC e o XS. Percebam que todos esses dígrafos aqui exemplificados, eles representam sons de consoantes. Por isso o nome dígrafo consonantal. São duas letras que representam um único som de uma consoante. Já os dígrafos vocálicos referem-se ao fato de duas letras representarem um único fonema de vogal. Então, quando eu tenho duas letras para representar um único som de vogal, eu teria um dígrafo vocálico. São presentes na língua portuguesa os dígrafos vocálicos KM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Para exemplificar dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos, nós temos aqui o LH em lhama, orvalho, muralha, o CH em chuva, chave e cheiro, o NH em amanhã, carinho e estranho, o RR em carro, masmorra, carroça, o SS em pássaro, pessoa e osso, o QU em queijo, quanto e quilo, o GU em dengue, águia e guerra, o SC em piscina, nascimento, crescer, o S cedilha em cresça, desço e nasço, o XC em exceção, excelência e exceto, o XS em exsuflar, exsurgir e exsudar. E como exemplos de dígrafos vocálicos, nós temos amplo, anta, do AM e AN, temperatura, semente e empecilho, do EM e EN, tinta e ímpio, do IM e IN, IN, ombro e conto, do OM e ON, e umbanda e fundo, do UM e UN. Percebam que nos dígrafos consonantais, as duas letras representam o som de consoante. Já nos dígrafos vocálicos, as duas letras, por exemplo, na palavra anta, AN, representam um dígrafo vocálico. Esse AN, o UM, o OM e os demais exemplos aqui, eles vão representar um som nasal. É para indicar que essa vogal ela tem um som nasal, uma nasalização. Bom, prosseguindo, da mesma forma que nós falamos lá que os fonemas e letras nem sempre são correspondentes, em virtude dessa não correspondência, nós podemos ter os dígrafos, que foi anteriormente explicado, e também podemos ter dífonos. Enquanto o dígrafo ele é a utilização de duas letras para representar um único fonema, um único som, o dífono é quando ocorre de uma única letra representar dois fonemas. Então aqui eu vou ter uma letra única, mas com dois sons. Enquanto lá no dígrafo eu tenho duas letras com um único som. Então no dífono, são exemplos de dífono a palavra tórax, táxi, nexo e tóxico. Perceba que esse X do final do tórax, ele tem o som de KS. O X do táxi, ele tem um som de KS também. O nexo também de som de KS e o próprio tóxico também som de KS. Então nós temos aqui uma única letra, a letra X, representando dois fonemas, que é o fonema KS. Em tórax, táxi, nexo e tóxico. Bom, aqui nós encerramos e caso tenham dúvidas ou queiram maiores esclarecimentos, é só estar informando aí que a gente estará esclarecendo melhor, esclarecendo as dúvidas aí que porventura surgirem.